Shalom, meus queridos irmãos, graça e paz, aqui pastor Ilmar Sattler César. Falamos aqui de Caldas da Rainha, a igreja ADEF, Assembleia de Deus, Fogo para a Europa. Ela é fundada e dirigida pelo pastor Abraão Robson Ferreira. São mais de 30 igrejas já, aqui nos mais de 7 países, no continente europeu, no continente americano, no continente africano. E estamos aqui também falando pelo Centro de Excelência de Educação Cristã, que é o seminário da nossa ADEF. A sigla da Assembleia de Deus Fogo para a Europa é a ADEF. E também falamos pelo Centro de Cultura Bereshit, que é o nosso seminário, fundado no Brasil em 1992. Formou mais de 500 obreiros nesses 31 anos de trabalho. Nós iniciamos os trabalhos de seminário em Brasília, em 1978, quando eu comecei a escrever sobre a Bíblia. E encerramos no Brasil o ano de 2022, quando eu fui jubilado, depois de trabalhar 35 anos como pastor no Ministério Tabernáculo. Estamos agora aqui na ADEF e hoje é 1º de maio de 2023, fazendo exatamente um ano que eu fui admitido e apresentei aqui na Igreja Assembleia de Deus, na reunião de obreiros da ADEF. Estamos estudando o livro de Levítico, que é o 3º livro do bloco Pentateuco do curso de especialização bíblica. Estamos ministrando as aulas da matéria 1 e 2. São 9 matérias em cada livro, nesse curso de especialização bíblica. E a primeira e a segunda matéria aqui é Levítico inicial e Levítico final. Depois teremos a terceira matéria, que é a história de Levi. A quarta matéria vai ser as 5 ofertas. A quinta matéria vai ser Nadab e Abiú e o fogo estranho. Depois tem outras matérias até chegar à 9, a 9ª, né? Estamos trabalhando aqui, essa quinta aula, detalhes do livro de Levítico, passando assim uma visão geral sobre muitas pequenas coisinhas importantes. Na aula passada falamos sobre os animais para a oferta, sobre as principais frases, as palavras mais usadas, os vocábulos principais que ocorrem em Levítico, santo, santíssima. Não podemos jamais esquecer que Levítico tem 27 capítulos, tem 859 versículos, 11.950 palavras, 44.795 letras, e a Gemátria, que é o estudo dos números na Bíblia, dá 31.37.290, 3.137.290. Há um predomínio de 5, né? Muito 5. 8, 5, 9 versículos, tem 5. 11.950 tem 5 palavras, né? Letras, 44.795. A Gemátria, se somar os dígitos, dá 25, que é 5 vezes 5. As palavras, se somar os dígitos da palavra 11.950 palavras, somando 1 mais 1 mais 9 mais 5, 25, que é 5 vezes 5. Capítulo 27, se você tirar 7 de 2, fica 5. Então, 5 é o número da responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade como servo de Deus para fazer a obra do Senhor com zelo, com excelência. Porque Deus é um Deus de ordem, de normas, né? Na aula de hoje veremos que o grande estudioso erudito Bertô, ele fez uma divisória no livro de Levítico, achando vários decálogos, vários grupinhos de 10. Levítico 1 a 3 contém o primeiro decálogo, ou seja, o holocausto em 3 sessões, a oferta de carne em 4 e a oferta pacífica em 3. Aí dá 10, 4 e 3, 7 e 3, 10. O segundo decálogo está em Levítico 4 e 5. A oferta pelo pecado em 4 casos, 3 tipos de transgressão que precisa de expiação, e a oferta pela culpa em 3 casos. Então você soma 3 e 3, 6, e 4 e 10. Entre o Levítico capítulo 6 e o capítulo 7 temos 5 decálogos, 5 blocos de 10 orientações. Assim, nós temos 7 decálogos ao todo, quanto referente aos primeiros capítulos. Os próximos capítulos, para falar da impureza, Levítico 11 a 16, também vão tratar com decálogos. Entre Levítico 7, 17 a 20, temos 7 decálogos de novo, quanto à santidade de Israel. Depois do Levítico 21 ao 26, versículo 2, tem mais 7 decálogos. Decálogo quer dizer a palavra grega, deca, 10, logos, palavra, 10 palavras. É o mandamento. Os mandamentos foram 10, chamado 10 Ezer Devarim. Deus ditou a Moisés 10 palavras nas tábuas da lei. E foi escrito então por ele. Então esse arranjo
ele deixa despercebido somente o Levítico 23, 39 e 44 e Levítico 24, porque aí entra a introdução sobre festas, né? E nesse caso aí não vai ter esse padrão dos decálogos. Os decálogos geralmente são encerrados com promessas de ricas bênçãos sobre a obediência e terríveis ameaças sobre a desobediência. Os últimos predominam, pois Israel já havia mostrado sua tendência à desobediência. A primeira divisão da lei terminou apenas com bênção. Em Êxodo, depois você tem isso. Depois ali, Israel não havia ainda traído sua infidelidade. Mas agora, em Êxodo 32, 33, quando Israel mostrou retrocesso, levantando bezerro de ouro no deserto, aí a segunda lei termina com ameaças, né? Levítico 27 é um apêndice. O 26 já encerrou o assunto do livro com as palavras: esses são os estatutos. E esse apêndice é parte integrante do todo, pois é marcado por seu final da mesma forma: esses são os mandamentos. Também há outra divisão proposta, que é a divisão das paraxás. O povo judeu tinha o hábito de ler todo Shabat, um pedaço da Escritura. Jesus leu quando chegou na sinagoga de Nazaré, onde ele havia nascido, né? Isaías lá 61. Então, são 54 sessões que eles dividiram a Torá, só a Torá, mas depois acrescentou os profetas e os salmos. Essas 10 sessões, 54 das 54, 10 estão aqui em Levítico. Das 54 leituras anuais da Torá, que encerra no 8º dia da festa da Sukkot, que é chamado de dia da Simchat Torá, que é a alegria da lei, nesse dia encerrava a última sessão, a 54ª. O Pentateuco é dividido, fornece uma lição para cada sábado, daqueles anos que, de acordo com a cronologia judaica, tem 54 sábados. Então, a primeira sessão está no Levítico capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 19. A próxima sessão, a segunda, está no capítulo 6, do 1 ao 8:36. A terceira, do capítulo 9, 1 ao 11:47. A quarta, do capítulo 12, 1 ao 13:59. A quinta paraxá, do capítulo 14, versículo 1 ao 15:33. A sexta, do 16, capítulo, versículo 1 ao 18:30. A 17ª paraxá, ou sessão, da divisão anual da leitura da lei, está no 19, 1 ao 20:27. A oitava, do 21, 1 ao 24:23. A nona, do 25, versículo 1 ao 26, 2. E a última paraxá de Levítico é do 26, 3 ao 27:34. Observa-se que às vezes não segue, né? Às vezes tem a diferença, às vezes tem paraxá que tem muito versículo, tem outros que tem menos. Além dessa divisão aí, que tem a divisão do Bertô, dos decálogos, tem a divisão das paraxás, que é a leitura anual da Torá dos profetas e do sacerdote, que foi acrescentado depois. Tem também a divisão em 23 sessões maiores, chamada de Sedarim, que são indicadas em todos os manuscritos corretos das escrituras hebraicas, que corresponde mais ao nosso capítulo moderno. Então, enquanto nós temos 27 capítulos, o hebraico dividiu em 27 Sedarim. Então, tem alguns, tem menos, né? 4 no caso aí. Não vou citar todos aqui, está na apostila aí. Começa com o capítulo 1, versículo 1, e vai acabar lá no 27, versículo 1, que é a 23ª sessão desse livro aí. Por fim, tem aí uma divisão, outra divisão, além dessas todas, que consiste em 98 sessões ou parágrafos menores. 52 dos 4 são sessões abertas e 46 sessões chamadas fechadas. Essas sessões menores são tão minuciosamente indicadas por um espaço vago, seja no início ou no fim da linha. A gente só vai ver isso se pegar a Bíblia hebraica, né? Que tem as letrezinhas dos caracteres hebraicos, ali eles assinalaram onde termina a sessão, onde termina a paraxá, onde termina o Sedarim, que é a divisão menor. Então vamos ficando por aqui com essa quinta aula de detalhes do livro de Levítico. Fica na paz, tchau, tchau.